pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos debates mais quentes, mais vibrantes e, eu diria, mais decisivos da teologia contemporânea. Nós vamos falar sobre a tensão, quase um cabo de guerra, entre a teologia sistemática tradicional, que bebeu muito da fonte do racionalismo, e a perspectiva pentecostal carismática, que coloca toda a ênfase na experiência e na ação direta do Espírito Santo. E para guiar essa nossa análise, a gente vai se basear na obra que é um verdadeiro marco, Teologia Sistemático-Carismática, dos teólogos brasileiros Dr. César Moisés Carvalho, que é um acadêmico pentecostal de peso, com uma produção vasta em teologia bíblica e sistemática, e da doutora Séfora Carvalho. O trabalho deles é uma tentativa corajosa de articular uma teologia sistemática que seja, ao mesmo tempo, academicamente rigorosa, mas que nasça da prática, da espiritualidade do movimento pentecostal carismático aqui do Sul Global, com o foco especial no nosso Brasil. O argumento central deles é o seguinte: a teologia cristã ortodoxa, principalmente a ocidental, depois de Agostinho e mais tarde com a escolástica de Tomás de Aquino, foi profundamente moldada por uma matriz filosófica grega, helenística. A gente está falando de conceitos como o motor imóvel de Aristóteles ou a forma do bem de Platão. Ou seja, ideias de uma divindade estática, que não sente, que é abstrata e que, segundo os autores, entra em choque direto com a revelação bíblica de IHWH, o Deus pessoal, que age, que se envolve na história de Israel. Então, o que está em jogo aqui não é só uma questão de preferência de culto, de devoção. É uma crise epistemológica profunda na teologia. A pergunta é: quais são as fontes e as normas que valem para a gente conhecer a Deus? A razão filosófica, a dedução lógica, tem a primazia? Ou a experiência histórica, comunitária, com o Espírito Santo que a gente vê nas Escrituras, deve ser o nosso ponto de partida, a nossa lente para ler o texto? Essa é a grande questão que vai nortear toda a nossa conversa de hoje. Para a gente organizar bem o nosso raciocínio, eu preparei um roteiro, uma jornada em 6 etapas, que vai nos levar da raiz do problema até a proposta de solução. Nas 3 primeiras sessões, a gente vai fazer o que eu chamo de diagnóstico crítico. Na sessão 1, vamos começar investigando as raízes gregas que alimentaram o racionalismo teológico. Depois, na sessão 2, vamos analisar as consequências disso para nossa própria definição de fé, um processo que os autores chamam de objetificação da fé. A sessão 3 vai ser o clímax dessa parte crítica. Vamos colocar lado a lado, num contraste bem forte, o Deus da Bíblia e o Deus dos filósofos. A partir da sessão 4, a gente vira a chave e começa a parte construtiva da nossa aula. Vamos reavaliar a importância do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, desconstruindo algumas visões mais minimalistas. Na sessão 5, vamos tocar no nervo da teologia carismática, o papel da experiência como uma chave de interpretação, uma chave hermenêutica. E para fechar, na sessão 6, a gente vai juntar tudo isso para desenhar o que seria essa teologia sistemático-carismática e por que ela é tão importante para a nossa realidade aqui no Brasil. Esse percurso vai nos permitir entender não só a crítica, mas a proposta poderosa que está sendo construída. Preparados? Então vamos lá! Bom, vamos começar a nossa jornada lá no ponto de origem do problema. Essa tensão toda que a gente está discutindo foi resumida de forma brilhante lá no final do século II por um teólogo norte-africano chamado Tertuliano. Ele fez uma pergunta retórica que ecoa até hoje. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que a Academia de Platão tem a ver com a Igreja? Essa pergunta, pessoal, ela demarca o campo de batalha intelectual que iria definir os rumos da teologia cristã. De um lado, você tem Jerusalém, representando a fé que nasce da revelação histórica, da narrativa bíblica, da experiência de um povo com seu Deus. Do outro lado, Atenas, o símbolo da filosofia, da razão universal, da busca metafísica pela verdade. Como César e Séfora Carvalho apontam citando o historiador Hans von Campenhausen, é nesse período que surge a figura do mestre teológico, aquele intelectual cristão autoconfiante na sua capacidade racional. Pense em caras como Justino Mártir. Na sua apologia, ele via a filosofia grega como uma espécie de preparação para o evangelho. Para ele, Cristo era o Logos, a razão divina, do qual os filósofos gregos tiveram só um vislumbre. Ou pensem em Clemente de Alexandria, que tentou construir uma gnose cristã, um conhecimento superior para rivalizar com os grandes sistemas filosóficos da época. A intenção deles era nobre, sem dúvida. Eles queriam dialogar com a cultura greco-romana, defender a fé das acusações de que era uma religião de bárbaros, de gente ignorante. Eles queriam mostrar a universalidade e a racionalidade da mensagem cristã. O problema, argumentam os Carvalho, foi a consequência não intencional disso tudo. Foi a importação de um pacote de pressupostos metafísicos
metafísicos, como a ideia de que Deus não pode sofrer impassibilidade, que ele não muda nunca, imutabilidade, que ele está fora do tempo, a temporalidade, que eram completamente estranhos ao pensamento hebraico original. Essa fusão, embora a gente entenda historicamente e veja que foi até necessária na época, acabou moldando a teologia ocidental de uma forma que muitas vezes se mostrou mais fiel a Atenas do que a Jerusalém. Vamos aprofundar um pouco mais esse contraste porque ele está no coração do nosso debate. Quando Aristóteles, lá na sua Metafísica, fala do primeiro motor imóvel, em grego próton, kinum, akineton, ele não está descrevendo um ser com quem você pode ter um relacionamento. Ele está deduzindo de forma puramente lógica que precisa existir uma causa primeira para todo o movimento no universo. Uma entidade que é puro ato, actos puros, sem nenhuma potencialidade, perfeita, imutável e, o ponto crucial, completamente indiferente ao universo que ela move. Ela move o universo por atração, como um objeto de desejo atrai um amante, mas sem se mover ou se envolver. Da mesma forma, o mundo das ideias de Platão tem no seu topo a forma do bem, um princípio abstrato de perfeição, a fonte de tudo que existe e de todo conhecimento. Mas não é um Deus que se revela, que fala, que se relaciona com a gente. O problema, segundo Carvalho e Carvalho, começa quando os primeiros teólogos da Igreja e mais tarde os escolásticos, como Tomás de Aquino, pegam essa linguagem filosófica e tentam usá-la para descrever o Deus da Bíblia. Eles adotaram, por exemplo, o atributo da impassibilidade, do grego apatheia, para defender a perfeição de Deus. A lógica era a seguinte: se Deus pode sofrer ou tem paixões, ele seria mutável e dependente da sua criação, o que comprometeria a sua soberania. Só que, ao fazer isso, argumentam os críticos, essa defesa filosófica entra em conflito direto com a imagem bíblica de um Deus que se ira com a injustiça, como a gente vê nos profetas, um Deus que sofre com o sofrimento do seu povo, como em Isaías 63:9, e que, na encarnação de Cristo, mergulha de cabeça na experiência humana do sofrimento. A teologia carismática, então, lança a pergunta: será que, na tentativa de proteger a perfeição filosófica de Deus, a gente não acabou criando um Deus distante, alheio à nossa dor, muito diferente do Pai que Jesus veio nos revelar? E aqui, os autores nos apresentam uma distinção epistemológica, ou seja, sobre como a gente conhece as coisas, que é absolutamente crucial. A ideia é que existem duas lógicas diferentes que muitas vezes batem de frente. A primeira é o que eles chamam de lógica da fé. Essa lógica de Abraão, diante da promessa de ter um filho na velhice, com Sara já estéril, ele não faz um cálculo de probabilidades. Ele não opera dentro de uma lógica dedutiva do tipo se A, então B. Ele opera dentro de uma lógica relacional, onde a confiança em quem fez a promessa é maior do que a impossibilidade da promessa em si. É a lógica que aceita que uma virgem pode conceber, que o morto pode ressuscitar, que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Essa lógica, dizem os autores, jamais se submeteria ao processo da lógica matemática grega, pois ela já parte do impossível. Do outro lado, a gente tem a lógica racionalista, herdada de Aristóteles e que virou rainha do pedaço no Iluminismo. É a lógica que busca a certeza através da demonstração, da coerência interna, da dedução a partir de princípios autoevidentes. O argumento carismático é que a teologia sistemática tradicional, na sua ânsia de ser vista como científica, de dialogar com a filosofia, tentou domesticar o Deus da revelação. Tentou enquadrá-lo nos limites da nossa razão, em vez de permitir que a nossa razão fosse expandida, desafiada e, como Paulo diz em 1 Coríntios, até mesmo crucificada pela loucura da revelação divina. E assim a gente fecha essa primeira sessão. Vimos como o diálogo da igreja primitiva com a filosofia grega, apesar de bem intencionado, acabou introduzindo um cavalo de Troia conceitual. Uma ideia de Deus abstrato, impassível e uma supervalorização da lógica dedutiva começaram a moldar a teologia, criando uma tensão profunda com a narrativa bíblica. E essa tensão é a base para o problema que a gente vai discutir agora, a transformação da própria natureza da fé. Vamos agora para a nossa segunda sessão. Se a primeira parte tratou da transformação da ideia de Deus, esta sessão vai tratar das consequências disso para a nossa ideia de fé. Carvalho e Carvalho argumentam que a influência do racionalismo não mudou apenas como a gente fala sobre Deus, ela redefiniu o que significa crer em Deus. A gente vai explorar agora como a fé, que na Bíblia é antes de mais nada um ato de confiança, de relacionamento, a pistis grega, foi aos poucos se deslocando para se tornar em muitos círculos teológicos apenas um assentimento intelectual, um concordo para um conjunto de proposições doutrinárias. Vamos analisar o que os autores chamam de objetificação da fé, um processo que transforma a fé de uma relação que a gente vive em um objeto de conhecimento que a gente domina, analisa e aprova. Esse slide mostra uma distinção teológica clássica da Idade Média, mas que é fundamental para a gente entender isso. De um lado, temos a fides qua creditur, que significa literalmente a fé pela qual se crê.
Esse é o aspecto subjetivo, existencial da fé. É o ato do coração, da vontade. É a entrega de si mesmo a Deus. Pensem na declaração de Pedro a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso é fides qua. É a fé como confiança, como lealdade. Do outro lado temos a fides quae creditur, a fé que se crê. Esse é o conteúdo objetivo, cognitivo da fé. São as doutrinas, os artigos do Credo Apostólico, as proposições da Confissão de Fé de Westminster. O problema, segundo a análise dos Carvalho, não é que a fides quae exista. É claro que a fé busca entender fides quaerens intellectum, como dizia Anselmo. É natural e necessário que a comunidade de fé organize e articule o conteúdo da sua confiança. O perigo, que eles argumentam que virou a regra na teologia racionalista, é a inversão de prioridades. É quando a ortodoxia, o crer certo, se torna mais importante que a ortopraxia, o viver certo, e mais fundamentalmente que a própria relação com Deus. A fé é objetificada, quando a pergunta principal deixa de ser "você confia em Cristo?" e passa a ser "você concorda e assina embaixo da nossa formulação doutrinária sobre a expiação, a trindade e a escatologia." O foco muda da pessoa de Deus para as proposições sobre Deus. E essa citação dos autores é um soco no estômago, porque ilustra perfeitamente esse ponto. Vamos voltar para a igreja de Corinto. Era uma cidade portuária, cosmopolita, um centro de retórica e filosofia na Grécia. A sabedoria, a sófia, era a moeda cultural da época. As pessoas valorizavam um discurso bem feito, um argumento inteligente. As facções que surgiram na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, provavelmente não eram só sobre lealdade pessoal, mas sobre a preferência por um estilo de pregação, por uma sublimidade de palavras. E o que Paulo faz em sua primeira carta? Uma rejeição radical dessa mentalidade. Ele diz que, de propósito, não usou a sabedoria humana ou a eloquência na sua pregação, para que a cruz de Cristo não se esvaziasse. Ele diz que a sua mensagem foi apresentada em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé dos coríntios não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A cruz, para a mente grega, era loucura. Não era um silogismo lógico perfeito. A crítica dos Carvalho é que a alta escolástica e depois o protestantismo ortodoxo do século XVII, na sua busca por construir sistemas teológicos gigantes e logicamente perfeitos, baseados na lógica de Aristóteles, acabaram criando uma nova sabedoria humana. A fé passou a ser defendida não mais pela demonstração do poder do Espírito, mas pela coerência lógica de um sistema de doutrinas. O poder de Deus foi de certa forma trocado pela sublimidade das palavras de um sistema teológico, repetindo o exato erro que Paulo tentou evitar em Corinto. E esse processo de racionalização da fé ganhou ainda mais força, especialmente no protestantismo reformado americano, com a influência da filosofia escocesa do senso comum. Essa escola de pensamento, liderada por filósofos como Thomas Reid, surgiu como uma reação ao ceticismo radical de David Hume. A ideia central era que a mente humana já vem com alguns princípios básicos, autoevidentes, o tal senso comum, que nos dão um acesso direto e confiável à realidade. Ou seja, a razão humana era vista como uma ferramenta basicamente saudável, confiável, capaz de construir conhecimento seguro, inclusive sobre Deus, a partir da observação da natureza e da leitura da Bíblia. Teólogos gigantes como Charles Hodge e B.B. Warfield, da famosa Velha Escola de Princeton, abraçaram essa filosofia como o alicerce do seu método teológico. Hodge chegou a dizer que o método da teologia não é diferente do método de outras ciências. O teólogo deveria coletar os fatos da Bíblia da mesma forma que um cientista coleta os fatos da natureza. O problema, apontado por críticos como Kearney Robert Trembeth, que os Carvalhos citam, é que essa confiança toda na razão bate de frente com a doutrina reformada clássica da depravação total. Se, como Agostinho e Calvino ensinaram, a queda no pecado afetou todas as nossas faculdades, incluindo nosso intelecto, o que os teólogos chamam de efeito noético do pecado, como é que a gente pode confiar tanto assim na nossa razão para construir sistemas teológicos? Hodge, ao tratar a teologia como uma ciência, acabou minimizando o quanto a razão do próprio teólogo é afetada pelo pecado e precisa da iluminação do Espírito Santo não só para concordar, mas para entender de verdade a revelação divina. Essa supervalorização da razão criou uma teologia sistemática que não se sente à vontade com paradoxo, com mistério, com experiência direta. Ela prefere a clareza de um sistema lógico, controlável e fechadinho. E com isso a gente encerra essa segunda sessão. Depois de ter traçado esse caminho da fé, que saiu de uma relação de confiança para se tornar um assentimento a um sistema de crenças. Chegamos agora na nossa terceira sessão,
ao olho do furacão, ao coração da tensão teológica que a gente está analisando. As 2 primeiras sessões prepararam o terreno. A gente viu como a ideia de Deus e a ideia de fé foram sendo alteradas pela influência do racionalismo. Agora, vamos fazer a pergunta mais direta e provocadora de todas. O Deus impassível, atemporal, imutável, esse Deus super abstrato que domina muitos livros de teologia sistemática, é de fato o mesmo IHW, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revela nas narrativas cheias de paixão e dinamismo da Bíblia? A questão aqui é sobre a fonte primária do nosso conhecimento de Deus. Ele vem da especulação filosófica sobre a natureza do ser? Ou ele vem da autorrevelação de Deus na história concreta da salvação de um povo? Vamos detalhar um pouco mais esse contraste. A Bíblia está cheia de uma linguagem que os teólogos chamam de antropomórfica, que atribui sentimentos humanos a Deus. O texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem em Gênesis 6:6, que ele é um Deus zeloso em Êxodo 25, que ele se alegra, canta sobre seu povo em Sofonias 3:17. A teologia racionalista, tradicionalmente, diz que tudo isso é só metáfora, uma forma de Deus se rebaixar à nossa linguagem limitada, mas que não descreve a realidade de como Deus é em si mesmo. A crítica carismática, junto com outras teologias modernas, vira a mesa e pergunta: e se essa linguagem relacional for, na verdade, a descrição mais precisa que a gente tem da natureza de Deus? A visão de um Deus sem paixões, puramente racional e estático, se a gente levar ao extremo, pode nos levar ao deísmo, aquela filosofia que bombou no iluminismo. O deísmo acredita num Deus relojoeiro, um ser supremo que criou o universo, deu corda, estabeleceu as leis e foi embora. Não intervém mais na história. Um Deus que não sente, que não se envolve emocionalmente com o mundo, está a um passo de ser um Deus ausente. Agora compare isso com o que Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, diz sobre o Deus revelado em Cristo. Ele afirma que o Deus da parábola do filho pródigo tem um coração. Isso é teologicamente radical. Significa que o amor e a compaixão não são só metáforas, mas são reflexo da própria vida de Deus, que é, em sua essência, uma eterna relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus do teísmo cristão, dinâmico, relacional e profundamente envolvido no drama da nossa história. Essa citação de Blaise Pascal, que foi um gênio da matemática, da física e da filosofia no século XVII, é talvez a ilustração mais visceral dessa diferença toda. E veja bem, Pascal não era um anti-intelectual, ele foi uma das mentes mais brilhantes da Europa. Mas na noite de 23 de novembro de 1654, ele teve uma experiência religiosa tão intensa, tão avassaladora, que a primeira palavra que ele usou para descrevê-la no seu diário foi fogo. Era a experiência direta, imediata, transformadora da presença de Deus, não a conclusão de um argumento filosófico. Ele escreveu essa nota que hoje a gente conhece como memorial e a costurou secretamente no forro do seu casaco, carregando-a consigo até a morte, como um lembrete daquela noite. E a distinção que ele faz é exatamente a que a gente está discutindo. Ele não encontrou o ser supremo dos deístas ou o primeiro motor de Aristóteles. Ele encontrou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que age na história. E ele explicitamente contrasta esse Deus com o Deus dos filósofos e dos sábios. A experiência de Pascal o convenceu de que existe um abismo entre o Deus sobre quem a gente especula e o Deus com quem a gente se encontra. Com essa reflexão poderosa, a gente encerra essa primeira grande parte da nossa aula, essa análise da tensão fundamental entre o Deus da filosofia e o Deus da Bíblia, e preparamos o terreno para a solução pneumatológica, a solução do espírito, que a gente vai começar a explorar agora. Muito bem. Tendo feito todo esse diagnóstico crítico do modelo racionalista, a gente começa agora, na quarta sessão, a construir a alternativa que a teologia sistemático-carismática propõe. E a solução, segundo Carvalho e Carvalho, passa por uma reavaliação radical da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. E isso começa com uma crítica àquela visão tradicional, muitas vezes implícita, de que a atuação do Espírito no Antigo Testamento era só de vez em quando, esporádica, limitada a alguns personagens como profetas ou juízes, em ocasiões especiais. Os autores argumentam que essa visão é um minimalismo pneumatológico, que não faz justiça à amplitude e à profundidade do que a Bíblia fala sobre a obra do Espírito desde a primeira página. Para a gente entender essa centralidade do Espírito, a gente precisa voltar para a palavra hebraica original, ruar. Esse termo é de uma riqueza incrível. A raiz pode significar vento, sopro, espírito, hálito. E no Antigo Testamento, o uso dessa palavra vai muito além de dar um poderzinho pontual para alguém fazer alguma coisa. Logo no segundo versículo da Bíblia, em Gênesis 1:2, o ruar de Deus está pairando sobre a face das águas, agindo como poder divino criador, que traz ordem ao caos, vida à matéria que estava inerte. Em todo o Antigo Testamento, o ruar de Deus é também a força vital que sustenta toda a criação. É o sopro de vida de Deus em todas as criaturas, como o Salmo 104 descreve. Quando Deus retira seu ruar, os seres vivos morrem.
E sim, claro, é também o poder que vem sobre indivíduos para tarefas específicas, sobre os artesãos Bezalel e Aholiabe para construir o tabernáculo, sobre os juízes como Gideão e Sansão para libertar Israel e sobre os profetas para proclamar a palavra de Deus. A questão, para os autores, é que a teologia tradicional focou quase que só nessa terceira dimensão, a da capacitação carismática, e ainda por cima a interpretou como algo raro. O que eles argumentam é que quando a gente olha para o quadro completo, a gente vê que a atividade do Ruach é na verdade contínua, fundamental e universal. É a própria base da criação e da sustentação da vida. E esse slide aqui mostra como vários teólogos tentaram organizar essa obra multifacetada do Espírito no Antigo Testamento, o que reforça o argumento de que a atividade dele era muito mais ampla do que a gente costuma pensar. Vejam só, não são só os Carvalhos falando isso. Teólogos como Victor Codina falam da dimensão criadora, profética e sapiencial, que é o Espírito dando sabedoria para governar, como a Salomão. M. Caseles fala da dimensão cósmica, real, capacitando os reis, profética, comunitária e até litúrgica. O ponto central que Carvalho e Carvalho defendem é que existe uma diferença crucial entre manifestações extraordinárias e atividade contínua. A teologia tradicional, presa a um esquema que gosta de separar o natural do sobrenatural, só consegue enxergar os picos, as manifestações espetaculares, como a profecia de Isaías ou a força de Sansão. Mas a visão bíblica, segundo eles, é de que nós estamos constantemente mergulhados numa realidade que é criada, sustentada e energizada pelo Espírito de Deus. Não reconhecer essa presença contínua é um dos grandes equívocos que a teologia sistemático-carismática quer corrigir. E com isso, a gente fecha a nossa quarta sessão, que reposicionou o Espírito Santo. Ele não é um ator coadjuvante que aparece de vez em quando no drama do Antigo Testamento, mas uma presença central, criadora e contínua desde o início, preparando o terreno para o derramamento universal que os profetas anunciariam. Avançando para a quinta sessão, a gente toca num ponto que é talvez o mais distintivo e, para alguns, o mais polêmico da perspectiva pentecostal carismática, o papel da experiência. A pergunta aqui é a seguinte: uma experiência que eu tenho hoje com o Espírito Santo pode e deve funcionar como uma lente de interpretação, uma chave hermenêutica para eu entender as Escrituras? Para a teologia sistemático-carismática, a resposta é um sonoro sim. Mas atenção, é muito importante entender que não se trata de colocar a experiência subjetiva acima da autoridade da Bíblia. A Bíblia continua sendo a nossa norma. A questão é outra. O argumento é que a experiência do Espírito ilumina o texto, torna o texto vivo e confirma a verdade dele de uma forma que a mera análise gramatical ou histórica não consegue fazer. A experiência cria uma sintonia, uma afinidade entre quem está lendo e o mundo do texto bíblico. É como se você passasse a ler em cores um texto que antes era preto e branco. Para fundamentar essa ideia, os autores se concentram no que eles chamam de hermenêutica lucana. O argumento é que o evangelista Lucas, ao escrever o livro de Atos, constrói sua narrativa de forma muito inteligente e intencional para mostrar um padrão. Ele conecta a experiência da igreja primitiva a uma esperança muito antiga e a uma profecia. Vamos seguir os passos. Passo 1. A esperança. Lá em Números, Moisés, sobrecarregado, desabafa: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Passo 2. A profecia. Séculos depois, o profeta Joel prediz um tempo em que Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Passo 3. O cumprimento. No dia de Pentecostes, em Atos 2, quando os discípulos falam em outras línguas, a multidão fica maluca, sem entender nada. Aí Pedro se levanta e faz a conexão hermenêutica. Gente, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. A experiência do presente, o falar em línguas, é interpretada à luz da Escritura, e a Escritura é vista como cumprida e iluminada pela experiência. E o passo 4, o padrão. Lucas continua mostrando esse modelo ao longo de Atos. Em Samaria, na casa de Cornélio, com os discípulos de João em Éfeso, a vinda do Espírito é sempre acompanhada de manifestações externas visíveis, como profecia ou falar em línguas, que servem como uma confirmação de que a promessa de Joel e a esperança de Moisés estavam se cumprindo na igreja de forma normativa. Essa citação do grande missionário teólogo do século XX, Leslie Newbigin, que os Carvalhos destacam, resume essa tensão de forma brilhante. A pergunta de Paulo aos discípulos em Éfeso, lá em Atos 19, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa pergunta parte do princípio de que receber o Espírito é uma experiência consciente, perceptível, algo que você pode saber se aconteceu ou não. Só que, como Newbigin aponta, muitas tradições teológicas, influenciadas por aquele racionalismo que a gente discutiu, mudaram a pergunta. Em vez de ser uma experiência a ser buscada e vivida, receber o Espírito virou uma dedução doutrinária. Se você acredita no sistema de doutrinas certo e foi batizado, então, por lógica, você recebeu o Espírito, mesmo que você não tenha nenhuma consciência ou experiência disso.
Para a perspectiva carismática, isso é um esvaziamento da promessa bíblica de um batismo com o Espírito que é poderoso e experiencial. A apologética pentecostal, afirmam os autores, não é primeiramente baseada em argumentos racionais, mas na experiência. A experiência de hoje com os dons, com as curas, com as transformações de vida, serve como uma confirmação de que o texto diz não ficou no passado, pois Deus continua falando e agindo. E assim a gente fecha a seção 5, estabelecendo a experiência não como um substituto da Bíblia, mas como uma chave de interpretação vital para a leitura da Escritura na tradição carismática, construindo uma ponte entre o mundo do texto e o nosso mundo. Chegamos então à nossa sessão final, onde todos os fios da nossa discussão vão se amarrar. Depois de fazer a crítica ao racionalismo, de contrastar as ideias de Deus e de fé, de resgatar a centralidade do Espírito Santo e da experiência, a pergunta que fica é: e daí? Como é uma teologia que leva tudo isso a sério? O que define uma teologia sistemático-carismática? E o mais importante, por que ela é tão relevante e necessária para nós aqui no contexto do Brasil? Esse slide resume as características principais dessa abordagem. Primeiro, ela é pneumatocêntrica. Isso não quer dizer que a gente esquece o pai ou o filho, mas que a gente vê o Espírito Santo como a conexão pneumática, o elo que une e dá vida a todas as outras doutrinas. É o Espírito que nos une a Cristo, que nos faz chamar Deus de Abba, Pai, que ilumina a Bíblia pra gente. Segundo, ela é experiencial e bíblica, mantendo os dois numa relação saudável. A Bíblia dá a norma para a experiência e a experiência ilumina a Bíblia. Terceiro, ela é dinâmica. Ela rejeita a ideia de Deus como um ser estático e, por isso, vê a teologia não como um sistema fechado, monumento de mármore, mas como uma reflexão contínua sobre a ação viva e surpreendente de Deus na história. Quarto, ela critica os pressupostos, especialmente os filosóficos da teologia tradicional. Ela expõe como o racionalismo e, às vezes, uma desconfiança do sobrenatural moldaram as conclusões sobre temas como dons espirituais e milagres. E, por último, é uma teologia humildemente ciente de seus limites. Ela leva a sério o lema da reforma, Ecclesia reformata e sempre reformanda. A igreja reformada e sempre se reformando. Ela reconhece que toda a teologia é um esforço humano, uma construção para a gente tentar entender a revelação de Deus. E por isso, nunca é a palavra final. Está sempre aberta à revisão e a mais iluminação pelo Espírito. E essa pergunta nos traz para casa, para nossa realidade. Por que essa discussão toda é tão vital para o Brasil? Pessoal, o Brasil é um dos países com a maior e mais vibrante população pentecostal e carismática do mundo. A experiência com o Espírito Santo, os dons, a cura divina, a profecia, a batalha espiritual, nada disso é teoria. É a prática de fé vivida, é o ar que se respira para dezenas e milhões de brasileiros todos os dias. No entanto, por muito tempo, a teologia acadêmica produzida no Brasil foi dominada por modelos importados da Europa e da América do Norte, modelos que eram, na sua maioria, cessacionistas e racionalistas. Modelos que não só ignoravam, mas muitas vezes desprezavam essa realidade religiosa popular, tratando-a como algo primitivo ou subteológico. Uma teologia sistemático-carismática, como a que os Carvalho propõe, é um esforço gigantesco para preencher essa lacuna. É um convite para que a teologia brasileira pense a partir da sua própria realidade, articulando uma fé que seja, ao mesmo tempo, biblicamente sólida, teologicamente robusta e experiencialmente viva. É uma teologia da nossa gente, que não acontece num vácuo de especulação, mas que busca responder às questões concretas da vida. O sofrimento, a busca por cura, a necessidade de esperança, a luta contra o mal, oferecendo relevância em meio às crises que o nosso povo enfrenta. Ela legitima e dá voz teológica a uma das maiores expressões do cristianismo no mundo hoje. Ao concluirmos nossa jornada, vamos recapitular rapidamente os pontos principais. A gente seguiu um percurso que foi do diagnóstico de um problema à proposta de uma solução. Começamos identificando as raízes da teologia racionalista lá no encontro da fé cristã com a filosofia grega, que nos deu um conceito de Deus estático, distante, em tensão com a Bíblia. Vimos como isso levou à objetificação da fé, transformando-a de uma relação de confiança em um mero concordo com uma lista de doutrinas. Nós contrastamos essa visão com o Deus dinâmico e relacional da Bíblia, uma diferença que a experiência de Pascal ilustra tão bem. A partir daí, a gente explorou a solução centrada no Espírito. Começamos reconhecendo a atividade contínua e fundamental do Espírito já no Antigo Testamento. Em seguida, validamos a experiência, sempre guiada pela Escritura, como uma chave de interpretação essencial para entender a ação de Deus hoje. E tudo isso culminou na proposta de uma teologia sistemático-carismática, uma abordagem dinâmica, bíblica e enraizada na experiência, com uma relevância profunda para o nosso contexto brasileiro. Para quem quiser se aprofundar,
A leitura da obra Teologia Sistemático-Carismática de César e Séfora Carvalho é, sem dúvida, o próximo passo indispensável. E, para encerrar, eu quero deixar vocês com uma pergunta que, na minha opinião, resume a essência de tudo que a gente discutiu aqui. Qual é o propósito final da teologia? Será que ela deve ser como um mapa? Um esforço meticuloso para descrever a anatomia do divino, para traçar com precisão lógica os contornos de um Deus que, no fim das contas, continua sendo um objeto de estudo a ser dissecado e catalogado? Um mapa é útil, é preciso, mas é sempre uma representação em duas dimensões de uma realidade viva. Ou será que a teologia deveria ser mais como uma bússola, um instrumento que, mesmo sendo limitado e sempre apontando para um mistério muito maior que ele, tem como principal função nos orientar na direção certa, nos guiar pelo terreno acidentado da vida para um encontro real, vivo e transformador com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que se revelou em fogo a Pascal e que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, revelado a nós pelo poder do Espírito Santo? A resposta que cada um de nós dá a essa pergunta vai moldar não apenas nossos estudos, mas a própria natureza e a vitalidade da nossa fé. Muito obrigada pela atenção de vocês.